E atenção você que me assiste neste exato momento, seja pelo Facebook, seja pelo YouTube ou até mesmo pela TV Difusora Canal 9. Nós temos um tema muito importante e atual para que você possa refletir um pouco sobre os valores da família. Veja só, a importância de respeitar o pai, de respeitar a mãe, principalmente no que se refere aos filhos. Ninguém melhor para falar sobre esse assunto conosco do que a doutora Larissa Tupinambá, que é a juíza da terceira vara da família aqui no Fórum da Comarca de Pedreiras. Doutora, fizemos questão de vir até a sua presença para que a senhora pudesse falar a este respeito. Hoje o que a gente tem visto muito são os nossos jovens caindo no mundo das drogas, muitas vezes não respeitando os pais, e eu gostaria de saber, com toda a sua experiência, o que a senhora tem a dizer diante deste assunto. Jorge, na verdade é uma relação de causa e consequência. Como juíza da família e também dos atos infracionais, o que a gente percebe que a introdução do cidadão na criminalidade passa exatamente pela falta de estruturação da família. Via de regra, os menores infratores não são criados pelo pai e pela mãe, às vezes nem tem a referência da figura paterna, ela não aparece nem no registro de nascimento, muito menos na vida do indivíduo, e eles são criados pelos avós. Os avós já fizeram a sua parte, já estão numa idade avançada, não conseguem exercer a autoridade, impor essa autoridade, exigir respeito, colocar regras, e fica tudo muito aberto, o jovem se sente muito à vontade. É muito mais fácil você não fazer o que é devido, porque não é simples você se sujeitar a uma obrigação. E aí eles largam a escola, começam a estar na rua, começam a se juntar com amizades que não fazem prosperar, experimentam as drogas, e é o passo para a criminalidade, que só vai evoluindo. Os crimes vão se tornando mais graves, vão sendo feitos com a utilização de armas, vão atingindo não só o patrimônio, mas a integridade física de outras pessoas. Então, o que a gente nota? Que o pai e a mãe têm que se reconhecerem como responsáveis por essas crianças e adolescentes, e não delegar para os avós, não delegar para as escolas essa responsabilidade. A escola é para instrução. Valores e princípios você obtém em casa. E também não pode aquele pai que sujeita a sua esposa a todo tipo de humilhação, agressão, maus tratos, exigir que o filho reconheça a sua autoridade ou que ele reconheça a autoridade da mãe, que ele respeite a mãe. Porque se o cenário que ele está vendo é a mãe o tempo todo subjugada, como é que ele vai aprender a respeitar aquela mulher, ter naquela mulher uma referência? E é uma outra coisa que infelizmente a gente nota em Pedreiras, Trisdela e Lima Campos. O aumento, apesar das campanhas de conscientização, apesar da organização da rede de enfrentamento, apoio e assistência à mulher que cresce. Então, numa sociedade que não respeita a sua mulher, e a mulher é a base de uma família saudável, até na Bíblia está escrito que a mulher edifica o lar. Então, se você não respeita a mulher, você está afrontando contra o que de melhor na sociedade, que é a família, e quem responde por isso, no último momento, é a comunidade. Olha, doutora, a senhora foi muito feliz em nos relatar tudo isso. A educação dos filhos começa dentro de casa, com o pai e a mãe assumindo seus devidos lugares. Mas eu lhe pergunto, qual o papel do Estado dentro dessa situação? O Estado passa pelas políticas públicas. Infelizmente, o nosso Estado tem uma preocupação maior com a repressão e punição e esquece a ressocialização. E, às vezes, quando há um incentivo e estímulo para que se invista na ressocialização, a própria sociedade diz, já está gastando com bandido. O que a gente não pode esquecer é que não existe nenhuma sanção perpétua no Brasil. É proibido constitucionalmente. Então, esse bandido hoje está preso, mas amanhã ele volta para a vida em comunidade. E você quer o quê? Um cidadão recuperado ou um bandido letrado no crime? Então, tem que se investir, sim. As unidades que recebem menores têm que ser diferentes dos presídios reservados aos maiores. Eles têm que ter terapias, eles têm que aprender uma profissão, eles têm que investir no estudo desses jovens para que eles tenham um futuro diferente do crime. É isso que tem que acontecer, e da mesma forma nos presídios. O cidadão ele perde a liberdade, mas ele não perde a dignidade. Os direitos dele têm que ser respeitados e mantidos. Olhando essa situação como um todo, chegando no finalzinho já desse bate-papo muito gostoso aqui com a senhora, eu gostaria que ficasse um recado, principalmente para os filhos, direcionado mesmo para os filhos, em relação a este respeito que tem que haver para com os pais, englobando pai e mãe, obviamente, porque a gente sabe,
que os valores de antigamente foram perdidos, eles estão a cada dia que passa tornando-se até obsoletos para algumas pessoas. Qual o recado que a senhora deixaria para um filho, para uma mãe que nesse momento insiste em não obedecer aos seus pais? Eu acho que nós temos que passar pelo resgate desses valores, a bênção, o respeito, o pai olhar torto e a gente saber o que ele quer e não fazer mais, não precisar partir para agressão, mas falta também diálogo pelos pais. Os pais desistem aqui muito cedo de seus filhos. O filho fala, não quero ir para a escola, quero parar de estudar, e a mãe aceita. Ela vai, muda de cidade, ela não tem a preocupação de ir numa escola pedir a transferência do filho para poder fazer a matrícula no lugar onde ela vai estar. Então, eu acho que os filhos têm que resgatar esses valores, investir no respeito, porque se a gente não é educado e criado por pai e mãe, a vida ensina. E ela não é uma boa professora sempre. Às vezes ela castiga muito mais do que ela alimenta. E os pais têm que investir nos seus filhos. Não é diante de qualquer dificuldade desistir, porque se fez a opção por ser pai, por ser mãe, por gerar uma vida, aquela vida é totalmente responsável de você. E você, inclusive, criminalmente pode ser responsabilizado por toda forma de abandono.